Elias, irmãos, como nós sabemos, foi um profeta de Deus em Israel. A sua história se passa em um período de muita apostasia, sob o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. O rei Acabe, foi levado ao povo de Israel a adorar Baal, um deus pagão. Jezabel perseguia fervorosamente os profetas de Deus, ordenando a morte de muitos. E aí, nesse contexto de grande corrupção, de perseguição, Elias foi um dos poucos que se manteve fiel a Deus e confrontou publicamente a idolatria. Então, a história de Elias é uma importante reflexão sobre a tribulação que os servos de Deus enfrentam em tempos de grande crise, tanto espiritual quanto moral. E aí nós vemos, Elias não foi removido da tribulação. Ele enfrentou uma perseguição severa de Jezabel, que desejava a sua morte. Ele passou por um momento de grande solidão. Ele se sentiu um único fiel remanescente. E aí ele passou por um período de grande fome, de período de seca e fome. E aí foi quando Deus fez com que não chovesse sobre a terra. Durante quanto tempo? 3 anos e meio. E este período de seca, de fome, associado também ao meio da semana de Daniel, nós já trouxemos um estudo há muito tempo atrás, ao tempos e metade de um tempo, lá nós vemos em Apocalipse 12, 14, que se refere então à segunda metade da tribulação. Então, irmãos, o período da tribulação pessoal de Elias também se encaixa na analogia do sofrimento no meio da tribulação, onde as dificuldades intensificavam-se cada dia mais. Embora Elias ele tenha enfrentado dificuldades extremas, ele não foi removido antes de passar por tudo isso. Ele foi preservado no meio da sua provação. Quando Deus ordena que Elias se esconda no ribeiro de Quirete, Deus providencia sustento para ele por meio de quê? Por meio do corvo, que trazia carne e pão. E quando o ribeiro seca, Elias vai para Sarepta, onde uma viúva sustenta Elias, sustenta seu filho e a ela mesma. De que forma, irmãos? Exatamente, milagrosamente, né? Não foi guardado? Foi guardado. E isso durante uma escassez tremenda de comida. Esse sustento milagroso, irmãos, é uma demonstração de que Deus protege, de que Deus sustenta os seus servos durante a tribulação. Isso não significa que eles vão ser removidos das dificuldades. E a história de Noé? A história de Noé e o dilúvio também é fundamental para entendermos a escatologia bíblica. Lá, se os irmãos quiserem, depois vão ler novamente, Gênesis capítulo 6, até o capítulo 9, é descrito o juízo de Deus sobre a terra por causa da corrupção generalizada da humanidade. E aí Noé foi escolhido por Deus para preservar a linhagem humana, a linhagem animal. Ele construiu a arca, sendo salvo da água do dilúvio. Assim como Elias, Noé também não foi retirado da tribulação. Mas ele foi preservado. Ele foi preservado no meio da tribulação. O dilúvio representou o juízo de Deus sobre a maldade da terra. E aí Noé e sua família enfrentaram tudo isso, mas foram salvos dentro da arca, foram guardados. Durante o dilúvio, a arca se tornou um símbolo de proteção de Deus no meio do juízo. Então, a arca não evitou que Noé enfrentasse o dilúvio, mas ele foi preservado. Ele foi protegido. E isso, irmãos, refuta a visão pré-tribulacionista. Por quê?
A salvação de Noé não foi uma remoção do julgamento, mas uma preservação no meio de um juízo. O juízo sobre a terra aconteceu, mas Noé foi salvo no meio dela. O que sugere também que nós podemos sim enfrentar a tribulação, mas sermos protegidos, preservados por Deus durante esse período. E aí, lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 42, Jesus compara sua segunda vinda com o período de Noé. Ele faz essa mesma comparação. Olha lá. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem, da mesma forma. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Eu achei interessante que essa semana eu conversei com a irmã Carmen, né? A irmã Carmen até fez essa pergunta. Falou assim, mas e se em casa, eu e meu marido, nós somos crentes, um vai ser levado, o outro vai ficar? Eu falei, não, irmã, os salvos serão levados, né? Os que não conhecem a Cristo, esses que serão deixados. Vai haver arrebatamento? Sim, com certeza. Não da forma como se dizem aí. Mas aí foi como o nosso Senhor disse, como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Os seus serão preservados. Os seus serão preservados. Jesus deixa claro que assim como o juízo de Deus veio sobre os ímpios no dilúvio, a tribulação e o juízo final virão sobre a terra. Então, essa analogia de Noé com a tribulação sugere que vamos passar pelo período de tribulação, mas sendo preservados, assim como Noé foi também. Então, a distinção entre os justos e os ímpios é clara, é o que nós vemos no final. Enquanto os ímpios sofrerão as consequências, o que vai acontecer com os justos? Serão protegidos, serão guardados, serão preservados. Irmãos, para nós concluirmos, a análise de Elias, de Noé, revela um padrão. Por que nós queremos modificar esse padrão? Revela um padrão. Deus preserva e protege os seus durante a tribulação, mas não remove da experiência do julgamento e do sofrimento. Não. Elias enfrentou essa grande tribulação, foi protegido durante ela. Noé, assim como Elias, não foi retirado do julgamento, foi preservado. E esses exemplos, irmãos, refuta qualquer outro tipo de padrão que os homens queiram estabelecer. Que a igreja será removida, que nós não vamos passar por nada disso. Em vez disso, tudo isso nos ensina que nós seremos preservados. E o que realmente vai acontecer, fazendo uma breve cronologia? Imediatamente após a tribulação, o Messias vai aparecer no céu. Haverá uma trombeta final. Lembra que nós falamos? Não vai ser nada secreto. Vai ter barulho. Haverá a trombeta final, haverá a ressurreição, haverá o reajuntamento dos escolhidos, o arrebatamento, sim, dos escolhidos, junto ao Messias. Logo após iremos em direção à terra prometida e depois disso será estabelecido o reino milenar do nosso Senhor. Amém? Deixando de uma forma bem clara e bem fácil, sem confusão, irmãos. Será assim, dessa forma, conforme nós somos ensinados através das Escrituras. Amém? Irmão?